Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre alguns conceitos fundamentais da termodinâmica aplicados à refrigeração. Quando estudamos a refrigeração, é importante fazermos essa revisão ou revermos esses conceitos, uma vez que a termodinâmica é a disciplina fundamental básica para que nós possamos fazer os cálculos de refrigeração. A refrigeração é uma das áreas de aplicação da termodinâmica. Então eu trouxe aqui apenas alguns conceitos bem fundamentais para que a gente possa resgatar, para que a partir deles nós possamos desenvolver o nosso conhecimento e o nosso raciocínio sobre a refrigeração. O primeiro conceito é substância pura. A definição pode ser aquela que possui composição química invariável e homogênea. No caso aplicado diretamente à refrigeração, esse conceito é importante aplicando-se ao fluido frigorífico, aquele fluido que vai ser utilizado, o agente refrigerante, que vai ser utilizado para transportar a energia, absorver o calor do corpo a ser resfriado e transferir esse calor para o ambiente que receberá esse calor rejeitado. Muitas vezes o fluido refrigerante é uma mistura, então em tese ele não seria uma substância pura, mas se essa mistura tem sempre a mesma proporção de seus componentes, aí sim nós podemos considerá-lo como uma substância pura ou com um comportamento semelhante a de uma substância pura. Esse conceito é importante porque as propriedades termodinâmicas, que daqui a pouco a gente vai falar a respeito, são definidas para esse tipo de substância. Porque se a gente pega uma mistura, por exemplo, a mistura ar-combustível no motor de combustão interna, ou o combustível de um motor flex, que a cada momento, a cada abastecimento, a gente tem uma composição. Como definir as propriedades, as características desse fluido, se a cada instante nós temos uma composição química? E, evidentemente, as propriedades termodinâmicas são influenciadas profundamente pela composição química da substância. Então não faz sentido. Por isso que quando falamos então em agente frigorífico, fluido de refrigeração, nós estamos sempre falando, definindo as suas propriedades a partir de uma composição fixa e conhecida. Então a gente pega emprestado esse conceito de substância pura, se no caso do agente refrigerante não ser exatamente puro, mas ainda que seja uma mistura, que seja uma mistura de composição constante. O outro conceito, também bem fundamental, mas é bom nós fazermos um resgate, é a fase. E esse conceito vai estar muito presente na refrigeração, especialmente nesse tipo de refrigeração por compressão de vapor, porque o fluido, que é a substância considerada pura nesse caso, ele vai sofrer mudança de fase, e é exatamente essa mudança de fase que vai propiciar a transferência de calor, seja na absorção, evaporando, seja na rejeição de calor, condensando. Então a gente pode definir fase como sendo identificada por uma organização molecular distinta, que é homogênea em toda a fase e separada das outras fases por fronteiras facilmente identificadas. Aplicando diretamente esse conceito na termodinâmica, a gente vai falar em fase líquida e fase vapor. Líquido e vapor coexistindo ou em momentos em posições separadas, existindo apenas um ou apenas outro. Mas no momento da mistura é possível perceber essa fase porque existe a fronteira facilmente identificada entre essas duas fases, e esse conceito é muito importante porque a refrigeração, como eu disse, vai lançar mão dos fenômenos que ocorrem exatamente na transformação de fase da substância. E finalmente, eu já tinha falado um pouquinho sobre propriedades termodinâmicas, que são as propriedades das substâncias, são as características que definem o estado termodinâmico da substância. Então são as características de fato, as propriedades que ele possui, e a variação dessas propriedades ocorre ao longo do processo ou dos processos. Nesse caso que nós estamos falando, os processos que são incluídos ou que ocorrem dentro de um ciclo de refrigeração, e a partir desses processos e da variação dessas propriedades, nós podemos calcular ou especificar a quantidade de calor absorvida, a quantidade de calor rejeitada, a potência ou o trabalho de compressão necessário, qual a variação
dessas propriedades a partir então dos processos de um ciclo de refrigeração. Continuando na linha aí de apresentar ou resgatar alguns conceitos básicos, eu gostaria de apresentar a curva de pressão de vapor. É uma curva genérica que vale para qualquer substância pura ou para mistura de composição constante, fixa, e ela representa então a pressão em função da temperatura ou vice-versa. Mas o que eu gostaria de destacar aqui é que dentro dessa figura nós temos duas regiões muito importantes. Nessa região aqui nós vamos ter a substância em forma líquida, na fase líquida. E nessa região à direita e abaixo da curva nós temos a substância no estado de vapor. Então, para a gente relembrar, e eu trouxe essa curva que nem vai ser muito útil para nós nos cálculos, mas eu creio que ela facilite o início da compreensão dos fenômenos, porque ela é um pouquinho mais simples, e depois nós vamos apresentar os diagramas termodinâmicos um pouquinho mais complexos, e aí por isso então é bom começar com esse um pouquinho mais simples, só para a gente imaginar ou pensar aqui como que a importância dessa curva e o que ela representa. Se a gente pegar a água, que é uma substância bem conhecida e que a gente tem um pouco mais de domínio sobre ela, se a gente adotar a pressão atmosférica no nível do mar, aproximadamente, 1 atm, então vamos considerar que sempre a 1 atm a gente vai submeter esse fluido a um processo de aquecimento e a pressão constante. Então, inicialmente, nós estamos com a pressão aqui e ela vai permanecer. E a gente tem uma temperatura inicial aqui. Suponhamos que nós estejamos nesse ponto. À medida que a gente vai aumentando a temperatura, ou seja, fornecendo calor para a água no nível do mar, a gente sabe que a água ali ela vai evaporar em aproximadamente 100 graus Celsius. Então, à medida que a gente vai fornecendo calor, a temperatura da água vai aumentando. Então, a gente vai caminhando para esse ponto. E nesse ponto aqui, então, a gente sabe que a temperatura atingiu aproximadamente 100 graus Celsius. E se a gente continuar fornecendo energia, todo aquele fluido vai evaporar. E se a gente tiver condições ainda de fornecer energia, ele vai transformar todo o líquido, vai virar vapor. E o vapor então vai começar a ser aquecido. Claro que no processo que a gente está na cozinha, alguma coisa assim, isso é difícil de acontecer, porque o vapor ele vai embora e a gente não consegue contê-lo. Mas com esse exemplo simples, eu espero que tenha ficado claro que os processos vão ocorrer mediante essas leis termodinâmicas. E nessa curva especificamente, e por isso talvez ela não seja tão útil para nós aqui na refrigeração, esse ponto de transformação nesse diagrama é apenas um ponto. Mas, na verdade, esse ponto aqui de transformação de líquido para vapor ou vice-versa, de vapor para o líquido, é uma região de grande importância e interesse na refrigeração. E aí a gente vai lançar mão, então, de outros diagramas para fazer uma espécie de um zoom aqui nessa linha, nesse ponto, que aqui é apenas um ponto, para a gente entender o que está acontecendo nesse ponto aqui.